Bom dia a todos, graças e paz a todos. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã e poder compartilhar também de um tema muito interessante dentro da nossa temática, da nossa Semana Teológica, que é o pré-milenismo, e nós vamos agora fazer um corte histórico. Nós somos ali professor no Seminário Batista Nacional Ernesto Tonini, como professor de História da Igreja. Estamos na disciplina tanto da História da Igreja 1 e 2, a antiga, a medieval, e também professor de História dos Avivamentos. Esse tema ele é bem interessante porque nos faz compreender um pouco de como que a Igreja primitiva teve que lidar com essa discussão que para nós hoje parece ser algo já resolvido, né? Nós já tratamos isso como algo solucionado, pelo menos alguns teólogos tratam já essa questão já como resolvida, mas a igreja primitiva ela teve um período bem conturbado nos 5 primeiros séculos com respeito a essa temática do milenarismo. Por isso, a nossa proposta é falar sobre o milenarismo na patrística pré-agostiniana, o combate à interpretação alegórica da escola de Alexandria. Bem, a patrística foi um período da história da igreja marcado por muitas discussões filosóficas e teológicas. Os pais da igreja tinham como senso comum a defesa da fé cristã e o combate às heresias. Os pais da igreja tinham como senso comum a defesa da fé cristã e o combate às heresias. As primeiras querelas permearam a temática da cristologia no que diz respeito às evidências da humanidade e divindade de Jesus de Nazaré. No entanto, outros assuntos foram motivos de muita discussão nesse período, e dentre eles tomaremos o tema proposto por essa Semana Teológica. A proposta da interdisciplinaridade vai nos permitir analisar esse momento dentro desse corte histórico, analisando a patrística antes de Agostinho, né? Porque até Agostinho era muito comum o tema do pré-milenarismo. Ele era discutido, ele era ventilado dentro da igreja primitiva. Posterior a Agostinho, nós temos uma nova concepção dando luz que a gente vai chamar teologicamente de amilenarismo. Mas quero me referir ao tema escatológico do pré-milenarismo, a qual vou chamar aqui também pelo termo técnico quilialismo. Tá? Nós vamos tratar aqui sobre o problema quiliástico. Por favor, Ítalo, próximo slide. O problema quiliástico. Quilialismo vem da palavra latina, como também grega, que significa quili, ou 1000, ou um número alto, um número grande, ou seja, uma data bem extensa do que na teologia nós vamos chamar o milênio, os 1000 anos de Cristo vivendo com o seu povo aqui na Terra. Desde o final do primeiro século até o tempo de Agostinho, no século IV, alguma forma de expectativa pré-milenar do retorno de Jesus era a visão dominante ou defendida por vários líderes proeminentes e teólogos da igreja. A igreja ainda era muito jovem na virada do primeiro século, e este movimento entusiástico estava apenas começando a encontrar seu caminho no meio da religião pagã que o cercava e do Império Romano que o oprimia. Schaeffer, conforme vocês estão vendo aí no slide, ele vai dizer que o ponto mais marcante na escatologia da era antiniceia, e aí eu abro um parênteses aqui, ele chama de antiniceia no sentido de ser antes do concílio de Niceia, que ocorre em 325, que ele chama de quiliasmo eminente, ou milenismo, que é a crença de um reino visível de Cristo em glória na terra, com os santos ressuscitados por 1000 anos antes da ressurreição geral e julgamento. Então, a evidência histórica indica que o quilialismo
foi a crença predominante da igreja nos 3 primeiros séculos. Não é algo novo, não é um despertar do século XIX. Não foi por conta dos movimentos fundamentalistas recentes, não. Pelo contrário, desde a igreja primitiva, esse era um tema recorrente, né? E para colocar isso em poucas palavras, eu quero citar Thomas Burnet, que foi capelão real do rei William III da Inglaterra. Próximo slide, William, Ítalo, por favor. Ele vai dizer o seguinte: vamos estabelecer esta conclusão, que o reino milenar de Cristo era a doutrina geral da igreja primitiva, do tempo dos apóstolos ao conselho de Nicéia, inclusive. Então ele deixa isso muito bem definido, que no início da igreja isso era o tema primordial da igreja, e a igreja tinha isso como algo muito convicto. Essa mudança para o que veio a ser chamado de amilenismo, ela começou lentamente durante o segundo e terceiro século, e depois ganhou força até meados do século VI, restando apenas alguns bolsões de crença de um reino literal de 1000 anos na Terra. E aí, próximo slide, por favor. E Arlen Kimes, professor do Eton College, ele vai apontar uma questão bem interessante. A ausência do pré-milenismo na Idade Média é tão proeminente quanto a ausência do pós-milenismo na igreja pré-nicena. Ou seja, ele brinca aqui, né, que no período da Idade Média, esse assunto foi simplesmente silenciado, não foi mais discutido, não foi mais tratado com seriedade pela igreja. Assim como também não era tratado com nenhuma seriedade a perspectiva de um pós-milenismo no período da igreja primitiva. Então, o domínio do amilenismo continuou até além da Reforma, e somente no século XIX foi revivido novamente a perspectiva de um reinado literal de 1000 anos sobre a Terra. Então, é interessante que o pensamento milenarista, o quilialista, ele é muito forte nos 3 primeiros séculos e ele volta com muita força agora, no século XIX. Nós ficamos com um hiato enorme nesse assunto, né? A dominância do pré-milenismo nos primeiros séculos da igreja é uma verdade incômoda para os teólogos até hoje. Mas os fatos disso são muito conclusivos. E eu queria citar o artigo do renomado doutor Wayne Hauser. O próximo slide, por favor. Isso. Ele diz no seu artigo intitulado Pré-milenismo na Igreja Antiniceia, por que a divisão na igreja primitiva sobre o quilialismo, milenismo. Ele procura esclarecer 3 importantes questões sobre esse tema. A primeira questão que ele vai colocar, pode passar, por favor, que alguma forma de teologia pré-milenar ou elementos do pré-milenismo era existente desde os primeiros registros dos pais da igreja, que escolheram falar em detalhes sobre a escatologia. É curioso porque os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, tiveram a preocupação de tratar desse assunto. Isso era importante. E faz muito sentido, porque ainda era muito a ânsia, o desejo pela parousia era algo muito comum naquele momento. Então, ainda havia uma certa expectativa do retorno de Cristo. E esse retorno, essa iminência do retorno, fez com que esse tema fosse abordado com muita dedicação por parte deles. Assim como também no século XIX passa a ser um tema recorrente devido às 2 grandes catástrofes que nós vamos ter no século, que serão as guerras, né? Depois do período imperialista, nós vamos ter a Primeira e a Segunda Guerra, que vai trazer esses rumores, né, de o fim dos tempos. Então, o milenarismo volta com muita força. Weinhouse também vai dizer que a dependência da compreensão judaica das escrituras hebraicas e do reino messiânico foi uma influência positiva na escatologia dos pais antinicenos. Ou seja, a influência das escrituras hebraicas e a leitura de uma forma literalista do texto judaico ajudou muito
para favorecer essa teologia milenarista nos 3 primeiros séculos. E, por fim, ele vai dizer que aqueles que eram pré-milenistas na Ásia Menor foram influenciados por uma interpretação literal do Antigo Testamento, semelhante aos apóstolos, por associação com João, o apóstolo, evangelista, teólogo, ancião, e em contraste com a maneira amplamente alegórica de ler as Escrituras. O crescimento do antissemitismo e o triunfalismo eclesiástico, que não via necessidade de um reino literal à luz da natureza política da igreja, no IV século e posteriormente. Então, ele apresenta essas 3 considerações, né, que elas são muito oportunas para nos guiar no desenvolvimento da nossa ideia aqui com vocês. Essas premissas que são levantadas pelo Dr. Winehouse são interessantes e elas carecem de aprofundamento. E eu não quero aqui, de forma alguma, fechar a questão, mas a partir dessas pontuações que ele nos deixa, são interessantes a busca do estudante de teologia de aprofundar a respeito dessas questões. Elas são bem perspicazes e permitem esclarecer melhor esse tema, ou seja, requer mais dedicação de estudo, aprofundamento nesses pontos para, de fato, evidenciarmos essa importância do tema para a igreja primitiva. Então, para nós entendermos melhor o problema quiliástico, creio que algumas perguntas são importantes. Pode passar o slide, por favor, Ítalo. Primeiro, esclarecer o porquê de os pais da igreja tomarem a interpretação milenarista como uma interpretação plausível naquele contexto. Por que era tão importante para eles tomar essa interpretação e por que ela é tão evidente? E por que não é hoje mais? Né? Segundo, pensarmos em um pouco mais das razões que geraram sua rejeição na história da igreja. Ora, não faz sentido, se era algo tão bem aceito pela igreja primitiva, por alguns pais da igreja, por que depois do já no final do IV século para o V, e todo o período da Idade Média, esse tema vai ser simplesmente silenciado? Por quê? Por qual razão? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero trabalhar com vocês aqui, a partir dessa pergunta, de uma forma indutiva, né? Pode passar o slide, por favor, Ítalo? Por que alguns pais da igreja chegaram a um consenso da interpretação pré-milenarista? Bem, que os cristãos devem diferir na interpretação dos textos bíblicos, isso não é de surpreender nenhum de nós. Nós discutimos até hoje se a melhor interpretação é calvinista, se é arminiana, se vai ocorrer o arrebatamento, se vai acontecer de fato o milênio, como é o tema de hoje. Nós sabemos que isso são motivos de discussão até hoje. Né? Uma vez que havia tantas maneiras de interpretar a Bíblia, as tradições que foram transmitidas das testemunhas oculares e dos discípulos dos apóstolos tinham um grande peso. A tradição apostólica, ou a tradição dos discípulos dos apóstolos, tinha um grande peso. Mas não deveriam ser uma substituição para a interpretação do texto bíblico. Ou seja, não quer dizer que os pais da igreja afirmarem determinadas coisas que necessariamente aquela forma de interpretar vai ser correta. Mas o texto bíblico sempre vai prevalecer sobre a tradição. Sempre. Né? Os primeiros pais frequentemente mencionavam a compreensão de vários homens reverenciados, mas nunca lhes atribuíam autoridade acima do texto bíblico. Na minha investigação, na minha análise do Antigo e do Novo Testamento, parece-me claro que eles ensinam um futuro reino milenar nessa terra, no qual o rei davídico reinará de Jerusalém durante um período de lei perfeita e felicidade, e que a vinda do rei Messias precederá esse tempo. Como alguém que também detém uma compreensão pré-tribulacionista do retorno de Cristo para a sua igreja, antes das semanas de Daniel, o período de tribulação, acredito que o glorioso retorno em triunfo com sua igreja irá inaugurar o período milenar. Não parece que todos os ensinadores pré-milenaristas do segundo século mantiveram essa visão, mas certamente alguns teólogos posteriores do segundo século fizeram.
Mas por que as pessoas tão próximas do tempo dos apóstolos não estavam em harmonia sobre todas as áreas dessa doutrina? Porque, apesar de haver um bom grupo de pais da igreja que concordasse com esse tema, também havia um grupo que discordava, não aceitava. Não deveriam eles ter sido capazes de assinar diversas confissões e credos que poderiam ser formulados a partir de então? Não seria possível eles chegar a uma uniformidade a partir de um consenso? Bem, considerando o primeiro e segundo século, não, ainda não. Nós vamos ter um primeiro concílio apenas no século III, em 325, quando Constantino convoca. Então, os primeiros séculos ali não há um momento de conciliação. A igreja ainda está ela está em todos os lugares do Império Romano, ela ainda está passando por momentos de perseguição. Os escritores têm a pegada tanto apologética como também polemista. Então, eles não têm ainda, ou pelo menos não tinham um amadurecimento, ou não tinham ainda a perspectiva de que precisavam sentar, rever esses textos, analisar e tentar, vamos dizer assim, sistematizar essas ideias. Não era o momento para isso ainda. Eles não percebiam a necessidade disso. Exigir tal uniformidade para esse período é pedir demais. Isso é importante que vocês entendam. Nós não podemos exigir isso dos pais da igreja nesse período. As preocupações que eles tinham eram muito maiores. Considerando, pelo menos, o primeiro concílio, as razões do primeiro concílio de Nicéia, que foi a questão da divindade de Cristo, a humanidade, a discussão com Ário, o tema da cristologia, ele perpassava naquele momento com muito mais importância do que o tema da escatologia. Então, seria exigir demais dos pais que eles tratassem desse assunto com a seriedade que a gente hoje, na contemporaneidade, quer. Então, não podemos fazer isso. Mesmo as pessoas que originalmente receberam os ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, nem sempre os compreenderam completamente. E alguns não concordaram com o ensino e se tornaram mestres do erro. Mesmo quando se fala sobre os pais da igreja que viveram mais próximo do tempo dos apóstolos, não há garantia de que eles entenderam corretamente todos os textos das Escrituras, de modo que sua teologia sempre se alinhava aos ensinamentos dos profetas, dos apóstolos e do Senhor. Em várias áreas da teologia, parece que eles começaram a se afastar da melhor compreensão das Escrituras. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum texto dos pais da igreja. Não sei. Mas é perceptível ver um distanciamento grande das Escrituras com respeito a assuntos como a questão do casamento, celibato, o asceticismo exacerbado. Há um certo distanciamento, ou seja, eles também tiveram dificuldades, é isso que eu quero dizer. Consequentemente, nunca devemos substituir a teologia deles, dos pais, pelo ensino das Escrituras. Então, uma coisa que nós temos que entender é conciliar a tradição, pegar, aproveitar dela o melhor que ela pode nos oferecer, né, considerando também o contexto daqueles pais no momento em que eles estão. Tendo dito isso, todavia, é apropriado e sábio prestar atenção ao pensamento desses homens que se derramaram sobre o texto sagrado, particularmente se eles estiverem em contato com os apóstolos e com os ensinamentos deles. Então, os escritos pós-canônicos baseiam-se nos canônicos, e o que a Escritura ensina não pode ser totalmente separado do modo como os primeiros cristãos interpretam os apóstolos. Não há dúvida, então, que o ensino do Antigo e do Novo Testamento em relação à ressurreição e ao futuro julgamento foi compartilhado por todos os pais ortodoxos da Igreja e que houve aceitação universal, que seria um instrumento para ressuscitar os mortos e julgá-los. Outros detalhes não são necessariamente desenvolvidos por eles. Isso não pode ser, então, sem sombra de dúvida, motivo de também desprezo da parte deles. Ítalo, por favor, volta um slide. Pode voltar. Isso.
Há diferenças entre os pais em alguns dos detalhes, mas aqueles que foram mais influenciados pelos apóstolos e o método de interpretação recebido deles tendem a ser pré-milenar em sua visão da vinda e do reinado do Senhor. Pode-se contar entre este grupo os seguintes pais da igreja. E aí você pode passar o próximo slide. Nós temos uma lista aí de alguns pais da igreja, né? Nós temos, não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui, eu acho que está cortando um pouco. Não sei se para os que estão em casa está melhor. Mas nós temos Clemente de Roma, Policarpo, bispo de Esmirna, o Papias, bispo de Herápolis da Frígia, Inácio de Antioquia, o autor da Epístola de Barnabé, Justino Marte, Tassiano, Irineu de Lyon, Hipólito, Tertuliano, Cipriano, Comodiano, Vitoriano, Nepo, Corácio, Lactâncio e Metódio. Todos esses eram pré-milenaristas, entendiam essa literalidade. Então, eu queria, como forma de refletir sobre isso de uma maneira mais específica, eu queria pensar com vocês a partir de um desses pais da igreja, Papias. Papias foi bispo de Herápolis, na Frígia, na Ásia Menor. Ele era contemporâneo de Policarpo e discípulo do apóstolo João. Pode passar o slide. Ele, de acordo com Martin Erdmann, ele vai dizer que Papias representava uma tradição quiliástica que tinha seus antecedentes na Palestina. A dependência de Papias dos ensinos orais dos apóstolos e anciãos foi documentada tanto por Irineu de Lyon, como também por Eusébio, na sua obra conhecida História Eclesiástica. Próximo slide, por favor. Eusébio ressalta que Papias recebeu doutrinas da fé, que vieram dos amigos dos 12 apóstolos. Prestem atenção, Papias não conviveu com os apóstolos. Papias recebeu daqueles que conviveram com os apóstolos. E então, Eusébio vai afirmar, na sua História Eclesiástica, no livro 3, no capítulo 39, isto é o que diz Irineu. O próprio Papias, no entanto, segundo o prólogo de seus tratados, não se apresenta de modo algum como ouvinte e testemunho ocular dos sagrados apóstolos, mas ensina-nos que recebeu a referente fé da boca de outros que os conheceram. Essas são as suas palavras. Eusébio diz que Papias expressa a doutrina do retorno esperado de Cristo para reinar na terra por 1000 anos. Próximo slide, título. Olha o que diz ele. Depois da ressurreição dentre os mortos, haverá um milênio em que o reino de Cristo se estabelecerá fisicamente sobre esta terra. Eu creio que Papias supõe tudo isto por haver derivado das explicações dos apóstolos, não percebendo que estes haviam dito figuradamente e de modo simbólico. E aqui eu quero a notinha de rodapé que o Eusébio coloca, é interessante. O Eusébio, que já está fazendo uma leitura, já está colocando aqui, adicionando a sua interpretação a respeito de Papias, ele deixa claro, não percebe este que havia dito figuradamente, de modo simbólico. Ou seja, ele não admite a literalidade. Ou seja, nós já temos um olhar de Eusébio já descartando a possibilidade desse tipo de interpretação. Já é perceptível aqui a dificuldade de ele aceitar a literalidade. Próximo slide. Eusébio observará ainda que ele foi culpado de que tantos escritores eclesiásticos depois dele tenham abraçado a mesma opinião que ele, apoiando-se na antiguidade de tal varão, como realmente faz Irineu e qualquer outro que manifeste professar ideias parecidas. Ao mesmo tempo, então, o Eusébio diz, devido a Papias, não somente ele, mas Irineu e outros que virão depois deles, vão acreditar e vão manifestar ideias parecidas. Tá? No próximo slide, Irineu vai dizer o seguinte, se referindo a Papias. Este era discípulo de João, amigo de Policarpo, homem venerável. Então, nós temos evidências fortíssimas
da proximidade de Papias dos discípulos dos apóstolos, em específico de João. Parece que Papias tinha ligações estreitas com os apóstolos e com João, em particular. Assim, com Papias temos um caso de um cristão que teve acesso próximo ao apóstolo João e está convencido de que Cristo vai voltar. Em seguida, nós temos um outro personagem, que é Irineu. Ele nasce na Ásia Menor e, mais tarde, torna-se o bispo de Lyon. Quando jovem, ouvira de Policarpo, que provavelmente tinha contato pessoal com João e outros apóstolos. Irineu não estava tão diretamente associado a João como Papias, mas a conexão histórica através de Policarpo é significativa. Irineu conhecia alguém que conhecia o apóstolo João. Assim como Papias, Irineu também acreditava firmemente no pré-milenarismo. De fato, foi uma arma importante o conceito pré-milenarista para ele combater o gnosticismo da sua época e o dualismo antibíblico entre matéria e espírito. Ou seja, foi muito importante naquele momento a perspectiva quilialística para que ele pudesse defender a fé frente aos gnósticos. Em sua obra Contra as Heresias, Irineu fez a mais extensa exposição milenarista dentre as literaturas anteriores de Nicéia, a qual recomendo a leitura e um aprofundamento também da parte dos estudantes. O próximo slide, Ítalo, né? O Erdmann vai fazer essa afirmação, né? Foi ele que faz esse aprofundamento, que aprofunda esse assunto. Tá? Assim como os casos de Papias e Irineu, nós temos duas pessoas que tinham uma conexão histórica com João e que afirmavam o pré-milenismo. E aí eu pergunto para vocês, podemos então supor que esses dois homens estivessem simplesmente errados sobre o milênio? É provável que eles não entenderam o apóstolo João? Creio que não. É mais provável que eles mantivessem o pré-milenismo porque o próprio João ensinou essa visão. Então, vale salientar que João viveu seus últimos anos em Éfeso, na Ásia Menor. O livro do Apocalipse também foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. O fato de que as visões pré-milenistas eram difundidas naquela região é significativo. Aquilo fazia parte daquela comunidade. O próximo slide. Martin Erdmann ele vai se referir a esse pré-milenismo da Ásia Menor, no 2º século, como um milenarismo asiático. Ele observa que a autoridade decisiva do milenarismo asiático é João, ou seja, a autoridade do assunto é o apóstolo João, de quem os anciãos afirmavam ter obtido suas informações. Além disso, João, como novamente afirmado por Papias, atribuiu a origem do milenarismo a Jesus Cristo. Outro fator histórico que devemos ter em mente, por dedução lógica, é que aqueles que, em proximidade com João, também poderiam acreditar no pré-milenismo. E aí eu poderia citar Tertuliano, Comodiano e o próprio Lactância, ou seja, a proximidade geográfica favoreceu que esses ensinamentos perdurassem nessa região. No slide do Walsh, por favor, Ítalo, passa o próximo. Pode passar. Não, volta. Aí, esse mesmo. Ele vai dizer, se o pré-milenismo era a visão intencional do apóstolo João, parece natural pensar que aqueles que o conheciam ou tinham uma associação próxima com ele também afirmariam o pré-milenismo. E se João, o apóstolo, viveu na Ásia Menor, parece provável que aqueles cristãos próximos à sua área de influência também tivessem visões similares da dele. E aí eu concluo essa primeira parte pensando, quando tais fatores são considerados, o testemunho da história da igreja fornece forte apoio ao quilialismo. Para encerrar essa premissa, entende-se que o argumento que evidencia a importância do milenarismo não dependerá apenas de que certos cristãos da igreja primitiva acreditam. Ainda insisto, a Escritura ela é factual e ela é pontual a respeito disso. Não é a história que determina a exatidão de uma visão teológica. Simplesmente, o que eu defendo é que parece-nos que o argumento histórico está ao lado das concepções teológicas pré-milenaristas, uma vez que as pessoas próximas a João tinham visões pré-milenistas. Tá bom?
Segunda pergunta, próximo slide. Se o pré-milenismo, de alguma forma, era a visão inicial da igreja primitiva, então o que aconteceu para que ela caísse em descrédito entre os pais? De modo que, na época de Agostinho, havia recuado desse contexto. Então, o que faz, então, visto que era tão bem tratado esse assunto, mas pelo menos dentro de uma região específica, de uma geografia específica da Ásia Menor, por que não foi aceito, então, pelo restante da cristandade com uma certa... fosse aceito com mais alento? A crença em um reinado milenar continuou ao longo do período antiniceno, mas a resistência de teólogos como Caio, Orígenes, Dionísio, o Grande, Eusébio, Jerônimo e Agostinho dificultou que essas crenças pudessem continuar na igreja. Agostinho rejeitou o quilialismo, praticamente abandonou esse assunto, né? O que prejudicou historicamente o desenvolvimento dessa teologia na história da igreja. Mas, afinal, por que vários líderes se opuseram à ideia de que Jesus reinasse na terra? A primeira, vamos dizer assim, a primeira tese que nós podemos tratar, por favor, pode passar o slide, Ítalo, é a preocupação de um quiliasmo herético extremo. Ou seja, toda doutrina tem um extremismo, não tem? Tem ou não tem? Né? Os calvinistas que o digam. Né? Sempre tem um lado mais extremado. Aliás, em tudo na teologia tem algo, sempre tem uma perspectiva mais extremada, tem uma visão mais extremada. E isso vai gerar, então, um desconforto para esses teólogos. O quiliasmo foi rejeitado por alguns, porque alguns dos que mantinham essa visão considerava uma visão extrema de prazeres e de sensações terrenas durante o período do milênio. Infelizmente, alguns estavam inclinados a habitar ternamente em suas esperanças milenarizadas de uma maneira grosseiramente materialista. O próprio Papias andou falando algumas coisas que fez Agostinho surtar, né, no seu entendimento. Por quê? Papias vai dizer no seu quarto livro, detalha uma descrição vívida do reino milenar em que a fecundidade da terra será aumentada para proporções surpreendentes por causa dos santos ressuscitados. Então, houve ali um exagero da parte de Papias, né? Então, isso gera alguns desconfortos, mas, sem dúvida, o que mais gerou desconforto na perspectiva herética foi Cerinto. Um antigo líder gnóstico escreveu sobre as delícias luxuosas e sensuais que ele esperava encontrar no milênio. Imagina, né? Esses caras estavam imaginando realmente, eles tinham uma visão bem louca, né? Então, o padre Florentino Alcanes, quero citá-lo aqui, ele, no seu livro A Igreja Patrística e a Parousia, escrito em 62, ele afirma que a doutrina de Cerinto, o qual não nos sobrou uma só linha, parece ter sido uma amálgama de filosofia oriental panteísta e um pouco de cristianismo e muito de judaísmo, possuindo, assim, muitos erros sobre a criação e a cristologia, e dentre eles o quiliasmo, de que foi o inventor. Trata-se do milenarismo crasso, carnal e judaizante. Eu entendo a crítica do Alcanes porque ele faz uma crítica ao quilialismo carnal de Cerinto. Ou seja, uma interpretação extremamente carnal da perspectiva pré-milenarista. No quarto século, o grande pensador Agostinho de Hipona, que dispensa comentário, influenciou a teologia latina, rejeitou as noções literais por trás do quiliasmo, com base no seu desacordo com as noções materialistas que ele já havia se associado a elas. O próximo slide, Ito, por favor. Winehouse chega a afirmar
que Santo Agostinho tinha sido originalmente um quiliasta e aparentemente não rejeitava inteiramente como visão inaceitável, se mantida com alguma moderação. Na verdade, a dificuldade de Agostinho foi os excessos e as heresias que surgem. Embora Agostinho originalmente tenha mantido o quiliasmo e ainda o reconheceu como uma visão sustentável, ele descreveu o que ele encontrou ser mais preferível no capítulo 20, na sua renomada obra Cidade de Deus, no ano de 425. Próximo slide. Olha o que ele diz. Esta opinião, o futuro milênio literal, pode ser permitida se sugerirmos um deleite espiritual somente aos santos durante esse período. E nós somos uma vez dessa opinião. Mas vendo os defensores acerca disto afirmar que os santos, após essa ressurreição, não farão nada além de se deleitar em banquetes carnais, onde a alegria deve ser de tanta moderação como o normal, isso é grosseiro. Então a dificuldade dele é porque a interpretação foi levada a ferro e fogo, né? Ou seja, o milênio, os prazeres vai ser dado, né? Total liberdade. E ele diz, isso é grosseiro e adequado para que os homens carnais acreditem. Mas aqueles que são realmente, verdadeiramente espirituais, chamam aqueles dessa opinião de milenistas. Então, Agostinho tinha criado uma visão em contraste com o quilialismo. A própria era atual, era o milênio. Então, ele vai dizer o quê? Ele percebeu que o reino de Deus, como já se manifestado na igreja, o proclamou que era entre o Pentecostes e o retorno de Cristo. Era o mesmo milênio em si. Por isso nós temos o conceito amilenista, ou seja, nós já vivemos o milênio, nós estamos vivendo o milênio, marcado pela influência cada vez maior da igreja em derrotar o mal no mundo antes do retorno de Cristo. Pode-se entender facilmente como esta visão poderia ter surgido, dada a mudança dramática dos assuntos da igreja após o edito de tolerância de Constantino. Ou seja, depois que a igreja passa a ser religião oficial, o Edito de Milão, o Edito de Tolerância, 312, 313, a igreja ter liberdade permitiu uma nova teologia surgir, uma nova perspectiva milenar surgir, que é o amilenismo. Nós já estamos vivendo o reino de Deus, porque as coisas agora estão amenas, nós não somos mais perseguidos, a igreja tem liberdade, né? Então, é interessante o quanto que a história ela dialoga com a teologia. Não é verdade? Nós não vivemos tempos assim hoje? Nós não fazemos leituras assim também? Então não podemos, eu particularmente, eu não posso criticar nem Agostinho, nem posso também criticar os demais, porque eles fazem uma leitura a partir do tempo deles. Segunda tese que eu defendo aqui, no sentido de por que essa dificuldade, né, é o abandono da interpretação literal. Esse abandono da interpretação literal consistente é a adoção de um alegorismo. Pode voltar, Ítalo, pode voltar. Aí. Então, o afastamento da abordagem interpretativa, literária, rabínica e apostólica do primeiro século para a Escritura é uma parte substancial do desaparecimento do pré-milenismo na Igreja pós-nicéia, tendo começado no terceiro século com Clemente de Alexandria e Orígenes. Isso contrastava com o pré-milenismo dispensacional ou histórico discernível nos pais da igreja do período antiniceno. Encontra-se uma perspectiva amilenar pequena, mas eventualmente dominante. O que, na verdade, podemos ter dito aqui foi um conflito hermenêutico. Então, eu penso que o problema da interpretação literal, esse abandono da interpretação literal, é um problema hermenêutico. Nós temos aqui um conflito hermenêutico. O Dr. Roy Zuck, do Seminário de Dallas, ele vai afirmar que a hermenêutica é a ciência de princípios e arte, tarefa pelas quais o significado do texto bíblico é determinado. Nós temos basicamente dois métodos de interpretação das Escrituras. Um tem sido chamado de método literal, ou método histórico-gramatical, a qual a ortodoxia toma, e esse método envolve tomar o texto bíblico pelo que ele diz e procurar descobrir o significado pretendido do autor, descobrir o que está por trás do interesse do autor de propor no texto. Palavra, frases são tomadas de forma literal.
Então, nós analisamos a palavra de forma morfológica, a sintaxe, nós analisamos essa palavra dentro dos seus contextos. Essa é a forma de interpretação literal. O outro método hermenêutico que vai ganhar grande força é o método alegórico. E o método alegórico, ele traz em torno de si toda uma mística. E é curioso que até hoje, o método alegórico, a gente discute sobre isso. Né? Não quer dizer que no Novo Testamento os autores bíblicos não tenham usado a alegoria para fazer alguma alegorização, alguma metáfora a respeito de alguma situação do Antigo. Foram feitas, mas foram feitas de uma maneira muito bela, uma construção teológica muito bem enraizada, bem trabalhada. Não foi feito de uma maneira desprovida de consciência, né? Então, o método alegórico ele busca um significado além da leitura literal do texto, e isso é um perigo, buscando descobrir o sentido mais profundo da Escritura, e muitas vezes interpretando palavras e frases num sentido diferente do literal. Esse foi o grande problema da igreja no período primitivo, no período antigo. Não é à toa que tantos absurdos heréticos surgiram e foram causa de desprezo, então, por parte de alguns pais da igreja. Próximo slide, Ítalo. Gary Waterhouse vai afirmar o seguinte, que Jesus e os próprios apóstolos também praticaram uma hermenêutica literal. Sempre que Jesus citava o Antigo Testamento, ele o usava de uma maneira histórica e factual, não de maneira alegórica. As citações do Antigo, pelos os escritores do Novo Testamento, também demonstram uma compreensão literal do texto, embora a alegoria e a tipologia sejam praticadas em um sentido muito limitado. O Dr. Roy Zuck, próximo slide, segundo as palavras dele, ele vai dizer que, apesar do fato de terem tido bom começo, referindo-se à interpretação literal, logo foram influenciados pela alegorização. Mesmo assim, entendiam que o Antigo Testamento continha muitos tipos que falavam de Jesus Cristo. A hermenêutica dos primeiros pais apostólicos foi muito influenciada por seu ambiente e cultura. Então, a Alexandria influenciou muito na interpretação. Então, a alegorização acabou tomando contornos muito maiores, o que fez que a literalidade das Escrituras fossem sendo desprezada cada vez mais. Devemos perceber a situação difícil que eles enfrentaram. E aí eu cito Dwight Pentecost, do seminário de Dallas, também colega de Zuck, que resume da seguinte forma: eles não tinham um cânon estabelecido, nem do Antigo nem do Novo. Eles dependiam de uma tradução defeituosa das Escrituras, a Septuaginta. Eles conheciam apenas as regras de interpretação estabelecidas pelas escolas rabínicas. Portanto, tiveram que se libertar da aplicação errônea do princípio da interpretação. Eles estavam cercados pelo paganismo, pelo judaísmo e por heresias de todo tipo. Paul Tan também vai dizer o seguinte, que o alegorismo permitiu que os judeus alexandrinos fizessem com que Moisés falasse a mais bela filosofia de Platão e outros sábios gregos. Olha que coisa. A coisa ficou tão solta, ficou tão desnorteada, que a alegoria dos alexandrinos fez colocar palavras de Platão na boca de Moisés. Então, daí você tira o absurdo, né? Então, ele ainda elucida dizendo que é evidente que ele fazia parte do movimento helenizador dos judeus da diáspora, que estavam tentando mostrar que sua fé não era tão bárbara quanto os gregos poderiam pensar. Na verdade, é justificado. Hoje nós entendemos o porquê que a alegoria ganhou tanta proporção. O cristianismo queria ser aceito de alguma forma. Então, dialogar com a filosofia passou a ser uma coisa evidente, necessária, mas em algum momento foi perdido o ponto, né? E, por fim, o terceiro ponto da minha tese é o triunfalismo no cristianismo do século IV. Isso daqui sempre é motivo de discussão em sala de aula. Quem foi meu aluno sabe que a gente discutiu já sobre isso. A conversão do imperador Constantino foi um evento inesperado, mas comemorado pelos primeiros cristãos.
Finalmente um imperador se converteu. Agora nós temos o nosso líder político é crente. Glória a Deus, agora está tudo resolvido. Para que eu vou para o céu? Para que ir para o céu? Quem é que vai querer ir para o céu depois dessa? Olha, Constantino converteu. Eles mudaram da perseguição para a exaltação. Enquanto os cristãos esperavam o retorno de Cristo em breve para livrá-los da ira de Roma, eles agora apreciavam o favor de Roma. Olha que coisa, olha que guinada, olha que virada de contexto. Isso fez com que muitos começassem a se reorientar para a nova realidade, de modo que um momento de paz e bem-aventurança parecia estar acontecendo nesse novo relacionamento com o reino no mundo. Olha que coisa. Gente, e aqui eu quero abrir um parêntese, quero falar um pouco de mim. O primeiro livro de teologia, o primeiro livro que me levou a um seminário, foi a obra do Yarly Carnes, O Cristianismo através dos Séculos. Essa obra maravilhosa do Carnes, um professor do Eton College, 36 anos de experiência no ensino de história da igreja. Um catedrático. Ele faz parte, é um dos imortais lá nos Estados Unidos, né, na área de história da igreja. Ele, como Justo Gonzalez, são textos básicos que a gente utiliza no seminário. E tantos outros são maravilhosos. Mas foi o Carnes que foi a minha primeira leitura de história da igreja. Eu lembro que, como professor de escola dominical na minha igreja, eu sou natural lá do Ceará, e na minha escola, na escola dominical, dando aula para os jovens, eu comecei a ler o livro do Carnes, ganhei de uma prima. Eu comi aquele livro, eu não li, eu comi o livro. Eu sou do interior do Ceará, não tinha seminário, não tinha nada. Comprar um livro, meu Deus, demorava um mês para chegar um livro. Eu não tinha acesso a nada, não tinha internet, não tinha nada naquela época. Então eu comi aquele livro querendo entender por que eu era protestante, por que eu era um batista, por que a minha fé é diferente da de um católico e ele é cristão e eu também sou, por que eu sou diferente de um presbiteriano, por que eu sou diferente desse grupo chamado evangélico protestante. E foi lendo o Carnes que eu fui aprofundando e entendendo os meandros da história da igreja. E sem dúvida nenhuma, ao chegar nesse ponto da leitura, que eu vou citar agora para vocês, foi que aconteceu aquilo que virou até meme, né? Pau! Né? Que eu disse, caramba! Foi aí que tudo começou a desandar. Quando a igreja se aliança com o império, porque Constantino de bobo não teve nada. Se você não vence o inimigo, o que você faz? Une-se a ele. Uniu-se. Usou todo mundo como bem quis. Ele tem, né? Os historiadores falam que ele teve uma visão, né, do Lábaron e tal, e diante da batalha, que ele estava ali para poder reconquistar o império dos seus os quatro generais, para fazer a unificação novamente do Império Romano. Então ele vai em nome de Jesus, com os escudos pintados com Lábaron, né, com o Kir e o Rho. E aí ele diz, né, que com esse símbolo nós vamos vencer, nós vamos unificar o Império Romano. O Kir e o Rho, que para alguns é o símbolo da besta. Né? Eu já disse isso um dia na minha vida. Né? Aquele símbolo papal. Lembra? Você já deve ter dito isso também. Né? Isso é o símbolo da besta. Aí você está lembrando o que eu disse na sala de aula, não está? Se você disse isso, então você é um besta. Olha o que o Carnes vai dizer. E é isso que me chama a atenção. Esse ponto foi que me abriu os olhos para querer entender mais a teologia, querer compreender mais a fé. E esse é um convite também para vocês que estão nos assistindo, que estão aqui com a gente presencialmente.
As circunstâncias mais prósperas da igreja, inauguradas pela liberdade de religião concedida por Constantino, no Edito de Milão em 313, e seu favoritismo à igreja por meio de subsídios estatais, isenção do clero do serviço público e do serviço militar, e a legalização do domingo como um dia de descanso, muitos cristãos deixaram de pensar no Estado romano como o anticristo, ou seu precursor, e esperar que a expansão social e territorial da igreja, desde o primeiro advento de Cristo, fosse o reino. A igreja se tornou em casa no mundo. Assim, os membros ganharam possessão material e proeminência, como Eusébio desfrutou ao estar à direita de Constantino, no Concílio de Nicéia. Eusébio escreveu uma biografia elogiosa de Constantino, e em sua história eclesiástica, buscou apresentar a história da igreja, da ascensão de Cristo até o seu presente crescimento e proeminência. Os pais da igreja primitiva, como Papias, que haviam mantido uma esperança pré-milenar, foram castigados por seus erros. Igreja e Estado eram dois braços de Deus para servi-lo em seu reino, em desenvolvimento. Jerônimo insistiu que os santos não teriam um reino pré-milenar terreno e escreveu: não deixa a história dos 1000 anos cessar. Gente, é isso. Um dia, no momento que a igreja se aliançou com o Estado, não há mais necessidade de milênio, não há mais necessidade de retorno, de parousia, de nada. Afinal, o reino está aqui. Né? E eu termino com essa reflexão. Aqui algumas das obras que nós comentamos e citamos. E muito obrigado, gente, por me escutar, por ter a paciência de me ouvir. Tá? Obrigado. Amém? Eu tinha esquecido de avisar que você pode fazer uma pergunta aí no papelzinho, mas como eu esqueci de avisar, alguém que quiser pode fazer uma pergunta também para o pastor Jofre. Fique à vontade. Fala, Perinho. Cerinto é aquele ligado ao gnosticismo, comunista, tipo, me falar um pouco disso para reforçar talvez a ideia de como isso é o quão herético, né? Essa visão, e me chamou a atenção também, a gente vê em algumas outras religiões essa ideia de um céu também com esses tipos de prazeres carnais, essa relação. Juntando, você continuar. Juntando a isso também, eu queria que o Joff falasse uma questão importante da história da igreja, é que muitas coisas que a gente tem dos inimigos da ortodoxia formada, a gente nem sabe se é verdade, né? Porque muita coisa é tipo o que a gente teria hoje nas redes sociais de queimar o cara, né? Queimar a reputação. Então, às vezes, para combater um determinado doutrina que a igreja discordava, ela inventava coisas a respeito do... Tipo os donatistas, né? Qual que era o erro dos donatistas? Ser inimigo de Agostinho. Porque não tem... É o montanismo. Muito que a gente sabe, não sobrou nada. Sobrou os que os opositores falaram, né? Então, acho que nesse caso que o Perim colocou, seria interessante... Será que o que Cerinto falou era isso, ou a igreja, para combater o milenarismo, associou ele a Cerinto? A grande questão de Cerinto é porque a sua análise, ele parte de um princípio gnóstico. Né? Então, ele faz esse dualismo do corpo, a matéria má e o espírito, que é a parte boa. Então, ele olha para o milenarismo dentro dessa perspectiva. Né? Então, assim, o grande perigo do milenarismo de Cerinto, essa interpretação a partir da ótica do gnosticismo. Né? Então, ela foi desprezada, realmente,
ele fala alguns absurdos. Não somente ele, né, como eu citei, o próprio Papias transcende também, eu acho que, não sei, tomou um café a mais, né, mas fala algumas coisas absurdas, né? Nós somos suscetíveis de falar, né? Mas no caso do Cerinto, em específico, ele era um dos defensores, um dos grandes propositores dessa perspectiva gnóstica. Então, ele realmente trouxe alguns perigos, né? Agora, por exemplo, citado aqui por o donatismo, o montanismo, a leitura desses grupos, né, é sempre uma leitura num viés crítico a respeito desses grupos menores que não pertenciam vamos dizer assim, a classe maior da igreja, essa linha teológica superior da igreja. Então, esses grupos acabavam sendo marginalizados. Mas, quando olhamos a sua teologia, ela muito se assemelha à nossa, né? A teologia deles, o milenarismo, algumas perspectivas a respeito da cristologia. Eles, em específico, tratam a questão da pneumatologia com uma profundidade que outros grupos não vão tratar, né? Então, não devem ser desprezados. E o que eu posso dizer a respeito disso é que nós devemos olhar e ir em busca desses grupos e entendê-los melhor. Inclusive, tem um colega, foi meu colega de seminário, hoje é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um dos primeiros trabalhos que ele fez, acho que foi até uma das suas teses, foi analisar o gnosticismo. Ele foi estudar o gnosticismo. Ele disse, eu passei a vida inteira, todo mundo dizendo que gnosticismo é um lixo, uma porcaria, mas deixa eu estudar isso aqui. Eu acho que a gente precisa ter uma certa seriedade de ir para as fontes. Geralmente a gente faz isso, como disse o doutor Ribeiro, a gente ouve uma crítica, uma fake news, e a gente aceita como verdade. E ele aprofundou, fez uma tese, deu quase 300 páginas no trabalho dele sobre gnosticismo, e ele disse, não, realmente, tem coisas absurdas, realmente. Então, assim, é importante a gente chegar a essa fidelidade intelectual, né, com a gente mesmo, né, de aprofundar, de ir a fundo, né, conhecer esses grupos que eram tidos como heréticos e compreendê-los, as suas intenções e os seus contextos, né, para poder, de fato, dar uma resposta que seja plausível. Geoffrey, você falou uma coisa importante aqui sobre essa questão de nos pais da igreja, alguns se afastarem algum momento da tradição rabínica, assim, né? Ou então dessa leitura da Bíblia. Você acredita que tem algum fator histórico ali que foi muito forte para esse afastamento? Que era pré-milenismo, depois se torna milenista? Isso se deve à própria apologia, né? Eles têm a necessidade de dar respostas, principalmente aos críticos, os críticos intelectuais, no caso, os filósofos. O Império Romano está permeado de pensadores, né? Então, essa herança grega, essa necessidade de ter uma lógica envolvida em tudo, faz com que eles dialoguem com a filosofia, aprofundem o assunto a partir da filosofia. Não que isso seja algo posterior, ou seja, dos pais da igreja. A gente sabe que o próprio João, no seu prólogo joanino, já trabalha todo o conceito do logos, né, primordial a partir da filosofia, né, já trabalha ali sua argumentação. Então, não que isso seja um problema, não é um problema. Agora, o fato aí entra a questão da escola de Alexandria, né, com seu misticismo. E aí nós temos uma outra perspectiva filosófica que vai sendo agregada e, de alguma forma, quando eu não sei dar as devidas respostas, eu coloco para Deus, né? Eu mistifico aquilo. Então, até citado Deuteronômio, né? O que pertence ao homem, ali é dado resposta, o que não pertence a Deus, né? Então, a gente trata a coisa a partir do místico. Então, houve momentos em que as coisas foram tratadas dessa forma. Então, esse distanciamento, né, da literalidade, da escola rabínica, e uma caminhada, uma guinada para uma alegorização se deve a essa busca por respostas. E eu acho,
digo isso sempre em sala de aula, que nós não podemos, de maneira alguma, julgá-los por isso. Porque nós também fazemos isso. Quantos de nós, os que são pastores, estão nos ouvindo, quantos de nós não buscamos nos livros, não buscamos nos autores, nos teólogos da atualidade, uma resposta para algumas querelas também da atualidade, da nossa eclesiologia? Quantos não leram Caçadores de Deus, do Tommy Timmey? Quantos não leram Rick Warren para poder entender os princípios, para fazer um crescimento da igreja, para trabalhar questões de celular, questões de pequenos grupos, enfim, ou seja, nós também vamos em busca, e tem hora que falha, e tem hora que a gente erra, e tem hora que a gente se equivoca também, eles também se equivocaram, não vai ser eu que vou julgá-los. Agora, quando a gente parte de premissas erradas, com certeza nós vamos ter problemas, né? E esses problemas são históricos, né? Então, eu creio que é isso. Mais uma pergunta. Esse povo acho que sabe tudo, né? Não pergunta nada. Só uma colocação interessante que o Joff colocou, né? Curiosamente, a igreja, quanto mais se apega ao Estado, mais amilenista fica. E quanto mais ela percebe que o reino não é desse mundo, ela se torna pré-milenista, né? Nós temos uma história interessante, porque tem pentecostais se tornando amilenistas, porque estão aí, primeiro por causa da evangelização amilenista. Os grupos reformados fazem uma evangelização para que você se torne amilenista. O pastor Francis Chan, ele disse que o que importa, de fato, não é a nossa teologia, a teologia sistemática que nós cremos, mas a teologia prática que nós vivemos. Então, a gente pode ser pré-milenista na teologia, nos livros, mas na prática é o que o povo está vendo. E a igreja tem que tomar cuidado, né, com essa ligação com o Estado, porque nós estamos para ser protestantes, né? Protestar contra e cobrar e verificar se os governantes estão fazendo. Eusébio escreve uma história propagandista de Constantino, né? O Edito de Milão era bonito, dizendo que haveria liberdade para todos, mas depois perseguiu, tacou fogo nas bibliotecas, né? Então se tornou um cristianismo que ele era perseguido, se tornou perseguidor.